uso de tecnologias nas escolas brasileiras vem crescendo nos últimos anos. De acordo com a pesquisa TIC Educação, divulgada recentemente pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 46% dos professores de escolas públicas declararam utilizar computador e internet em atividades com os alunos na sala de aula. Mas de que maneira essa prática acontece nas escolas? Os professores já se sentem mais confiantes em utilizar a tecnologia como aliada na hora de ensinar? Para falar sobre este assunto aqui no programa Educação Brasileira de hoje, vamos conversar com Ana Penido, que é diretora do Instituto Inspirare, que em parceria com Todos pela Educação e diversos outros colaboradores, acaba de lançar um guia direcionado a gestores e professores que pretendem trabalhar com as tecnologias na escola. E está conosco também Gustavo Novaes, que é economista da TVVE, Tendência de Vida Virtual na Educação, e é um dos responsáveis por elaborar uma pesquisa que está ouvindo escolas que já utilizam a tecnologia na sala de aula. Ele vem adiantar aqui algumas informações sobre esse levantamento. Muito obrigada, Ana. Obrigada também, Gustavo, pela participação aqui no Educação Brasileira. Agora eu gostaria de começar com uma pergunta, eu acho que pode ser para os dois. Começando com a Ana. Ana, as escolas brasileiras, elas têm estado mais confortável com o uso das tecnologias nos últimos anos? A gente pode dizer isso? Eu acho que o que o relatório nos diz é que, como esse é um movimento inexorável, quer dizer, as tecnologias já entraram na vida das pessoas, inclusive dos professores que estão todos nas redes sociais, eles usam a internet para pesquisar, fica mais fácil, cada vez mais fácil. Porém, a gente tem uma diferença de quando as tecnologias começaram a entrar na escola. Começaram a entrar quando a gente fazia educação para o uso de tecnologia, a famosa inclusão digital. Hoje, a gente usa a tecnologia para fazer educação. Então, as tecnologias estão propondo novas formas de se ensinar, novas formas de se aprender. E essas inovações é que ainda geram uma certa inquietação, porque toda novidade gera um pouco de resistência, implica em mudança de papéis, mudanças de modelos, até de paradigmas. O professor é muito mais questionado hoje do que no passado, né? Porque o aluno está com conteúdo na palma da mão, a gente pode dizer assim. E o aluno, na verdade, descobriu outras formas de aprender. Ele, quando quer saber alguma coisa que ele quer fazer no dia a dia, ele vai na internet, ele vai no YouTube, procura um tutorial e aprende. Ou ele vai num game e ali, com o game, ele vai desenvolvendo uma série de habilidades. Então, o próprio aluno, ele já descobriu outras maneiras. E ele quer ver essas maneiras na escola. E quando a escola não oferece essas outras maneiras, oferece modelos mais tradicionais, que estão mais longe da forma como ele se comporta, aí há uma certa discrepância, né? Isso é muito falado hoje em dia, que a gente tem escolas com modelo do século XIX, professores nascidos no século XX e alunos do século XXI. Acho que é a primeira vez que a gente tem quase uma esquizofrenia que a gente precisa resolver da melhor maneira possível para que todos se sintam confortáveis e possam encontrar, então, esse modelo que a gente diz que é o 3.0 da educação, né? É um modelo mesmo que vai estar mais adaptado à realidade contemporânea. Gustavo, agora em relação à sua experiência com esse tema, tecnologia na escola, você é muito jovem também e, enfim, estando em contato com esses números e com essas informações em relação a esse relatório, o que você já conseguiu observar? Eu acho que a fala da Ana é muito precisa, porque o que a gente tenta entender no nosso relatório é o que a gente chamou de vida virtual na educação, a partir o fato de ser inexorável ao dia a dia da escola. Então, não é uma questão tanto de estar confortável ou não, mas de reconhecer algo que está acontecendo, que está no aluno, você puxou, está no bolso do aluno, na mão do aluno, e mais do que adequar as práticas, é entender o que está acontecendo. E é por isso que a gente buscou agora, nesse relatório que a gente está em processo de colheita e análise de dados, a entender como é que é essa vida virtual, e descobrir escolas pelo Brasil que são o foco de luz, que eu chamo, que é onde elas estão na iminência de melhorar muito a sua vida virtual e entender como que elas veem essa vida virtual que já está acontecendo nas escolas. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse documento que vocês estão elaborando. Qual foi o universo pesquisado, de que maneira as escolas aderiram a esse questionário e se já teria ali uma informação que você pudesse adiantar para a gente? Sim, claro. Bom, o nosso relatório, como falei, é exploratório, então a gente está nesse
processo de colheita. E o universo explorado são as escolas brasileiras que a gente entende que estão querendo melhorar a própria vida virtual. Então, a gente queria entender onde estão essas escolas para poder apoiá-las. Entender quais são os recursos virtuais que elas estão usando agora, como é que é essa interação e tentar entender quais são as percepções deles sobre quais vão ser as projeções no futuro. Então, algo como, nesse primeiro momento, entender a percepção das escolas mesmo. Certo. Agora, Ana, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o material que vocês estão lançando, que é o Inovações Tecnológicas na Educação, Contribuições para Gestores Públicos. Isso é uma iniciativa do Todos pela Educação com vocês do Instituto Inspirare, mas reuniu muita gente também, né? Muita gente. A ideia era ter uma riqueza de olhares, então a gente tinha essas startups ou empresas jovens que estão desenvolvendo soluções educacionais, muitas fundações, representantes de redes públicas de ensino, especialistas de universidade. Então, todos esses saberes juntos, pessoas que já vêm estudando ou realizando iniciativas nessa área, para dar um pouco mais de subsídio para o gestor na hora que ele tem que desenvolver uma política, um projeto, um programa de uso de tecnologia de forma inovadora na educação. Porque a gente sabe que também os gestores não tiveram a oportunidade de lidar com isso antes. Então, muitas vezes, vêm lá os vendedores de soluções mágicas e ele de alguma forma, seduzido por aquele discurso. Mas como é que a gente ajuda o gestor, então, a ele pensar, planejar a sua ação? Não é comprar um equipamento, mas é pensar quais são as dificuldades de aprendizagem e de gestão que a gente tem na rede e como que as tecnologias podem ajudar. Como que eu vou preparar minha infraestrutura para isso? Como eu vou formar meus professores e coordenadores pedagógicos e diretores para incorporar essas inovações? Como é que eu vou organizar a sala de aula de uma maneira diferente? Né? Ou até quebrar um pouco esse paradigma da sala de aula e pensar em espaços mais interativos, né? de aprendizagem. Então, esse documento traz uma série de dicas, inclusive é um documento que está na internet, ele está no site porvir.org, vai estar também no site do Todos pela Educação. É um documento absolutamente público e remixável, quer dizer, a rede pode pegar e adaptar e fazer o seu próprio manual a partir dali. E tem uma série de links para outros textos complementares, então, com mais detalhes. Então, está bem didático, eu diria assim. O site está no ar, então, é porvir.org.br. Não, sem BR, desculpa, só porvir.org. Exatamente. Agora, só para a gente poder dar uma olhadinha melhor nesse documento, é interessante porque você coloca lá, por que utilizaram inovações tecnológicas na educação. Aí vocês vão colocando alguns itens aqui, por exemplo, desde despertar o interesse do aluno, ampliar as possibilidades de expressão, facilitam o relacionamento e a troca de informações e conhecimentos entre alunos, e assim vai. Você tem uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, como planejar também é importante, porque o professor não pode simplesmente usar a tecnologia sem aliar isso ao currículo, né? É importante usar as intenções pedagógicas, Exatamente. né? Então, eu estou usando isso para quê? Quais são os objetivos educacionais que eu quero alcançar com essa tecnologia? E eu acho que assim, tem uma preocupação desse documento que é com a ampliação de qualidade e de equidade na educação. Porque as tecnologias, se estiverem restritas a grandes escolas privadas e a alunos de maior poder aquisitivo, ela pode ampliar as desigualdades. Porém, se ela entra nos espaços de mais dificuldade, por exemplo, locais onde o professor tem dificuldade de se desenvolver profissionalmente, onde tem poucos recursos porque os alunos têm menos recursos para comprar livros ou para ir a cinemas, teatros, ter acesso a outros materiais pedagógicos. Quer dizer, a tecnologia pode levar, inclusive gratuitamente, tudo isso para essas regiões. Agora, tem um problema que a gente tem que resolver. Como é que a gente conecta todas as escolas brasileiras à internet de qualidade no menor tempo possível? Acho que esse é um desafio para todo o país, não é para quem está na educação. Esse é um desafio para os novos candidatos a presidente da República pensarem e já começarem a elaborar estratégias. Porque a gente não vai resolver o problema da iniquidade e da má qualidade da educação hoje, no tempo que a gente precisa, se a gente desprezar todo o potencial que a tecnologia vai trazer. E a conectividade é fundamental. Mesmo, né?
Tá certo. Gustavo, agora a gente conversando anteriormente, você falou uma coisa que acho que até complementa o que a Ana estava dizendo aí, que é a questão da equidade, de você conseguir colocar as escolas, por exemplo, que têm condições tecnológicas e que os alunos têm acesso, tanto em casa também, a essa tecnologia, no mesmo patamar das escolas públicas, por exemplo. E você chegou a ouvir isso dos professores, não é? Você já no primeiro levantamento que vocês fizeram, é a questão realmente de se colocar no mesmo, de ter acesso, a possibilidade de se colocar num mundo virtual, essa vida virtual que você chamou. Como é que vocês ouviram isso dos professores? É um desejo importante do professor gostar, poder estar presente nessa vida virtual, né? Bom, a gente foi atrás dessas iniciativas, não só professores, mas escolas como todos os parceiros, com quem está envolvido na educação, e a gente acabou ouvindo iniciativas inusitadas, muitas delas foram escolas públicas, e dentre elas, escola, por exemplo, no interior do Pará, a gente teve uma professora chamada Carla Castanhal, e ela falou um pouco de como ela conseguiu usar blog para interagir com os alunos, e interagir dos alunos com a comunidade, ou seja, todos os parceiros maiores do que a própria escola, e é justo isso que a gente quer entender melhor. Então, a percepção deles sobre como é que eu uso da tecnologia para promover equidade, para promover acesso ao conteúdo didático universalmente. E um ponto que a gente acha muito interessante e que é complementar, eu acho que você puxaria por aí, é entender também as métricas de como que a gente pode acompanhar esse uso de recursos virtuais. E a gente estava conversando agora há pouco, as métricas são fundamentais. Entender o processo de ensino-aprendizagem, a gente já tem muitas ferramentas para isso. Agora, o que a gente quer tentar descobrir com os próximos passos do relatório, já não mais esse exploratório, mas, enfim, a gente está montando um observatório de parceiros institucionais para aconselhar como entender esse processo de ensino-aprendizagem, né? Como entender, como medir melhor, como munir os professores, educadores, gestores públicos com mais informações para como melhor alocar recursos na educação. É interessante também, você me adiantou algumas informações, por exemplo, fatores para melhorar a relação da escola com as tecnologias. Isso é bem bacana a gente destacar. 33% dos professores pensam muito na questão da formação em relação ao uso das tecnologias. Isso no seu levantamento, né? 31% se preocupam com a questão da conexão, que foi o que a Ana acabou de dizer. E 21% com a ferramenta computador. É interessante a gente pensar, porque, claro, são questões complementares, porque o professor, até um tempo atrás, como a gente abriu falando, ele tinha muita dificuldade em trabalhar com as questões da informática, que a gente chamava de informática até então, porque ele tinha dificuldade mesmo. Normalmente, professores mais velhos, que não tinham essa utilização, os mais jovens já levavam o notebook para a escola, já conseguiam fazer ali um uso melhor. Só que hoje, como a Ana destacou no início da nossa conversa, a tecnologia não está mais na escola, e não está só para os jovens, está para todo mundo. Não só no computador, mas no celular, no tablet, em todos os momentos. É fácil você olhar para a rua, por exemplo, você vê as pessoas andando, todo mundo com o celular na mão, né? Então, acho que nos últimos anos essa realidade mudou muito. E a escola mudou também. Então, essa preocupação da questão da formação, eu acho que essa dificuldade do professor lidar com a tecnologia é uma coisa que já está um pouco esperada, mas, ao mesmo tempo, talvez ele tenha dificuldade de utilizar a tecnologia do ponto de vista pedagógico, a conexão e a ferramenta computador. Porque aquela realidade de sala de informática não é muito usado mais, né, Ana? A recomendação que a gente faz, inclusive, no relatório é o máximo possível o uso de tecnologias móveis. Hoje, você tem que sair da sala de aula, do espaço normal de aprendizagem, para ir para um espaço especial. Então, a tecnologia está confinada a um espaço específico para ela. A nossa sugestão é que a tecnologia ela permeie, que ela vire algo transparente, como a gente fala. Você nem está percebendo que está usando tecnologia, ela é tão orgânica, né? Que você entrou no computador, saiu. E para isso é muito interessante você ter os tablets ou os notebooks rodando. Inclusive, existem agora alguns carrinhos que você põe os notebooks ali, carrega todos de uma vez e ele tem rodinha e vai para uma sala, depois vai para outra. Né? Então, isso inclusive exige menos de capacidade elétrica da escola, isso exige menos ter uma sala especial para isso, né? Para esse fim. Agora, uma coisa que eu queria destacar é que essas tecnologias e novas soluções que estão surgindo estão permitindo algo que nunca a gente conseguiu fazer em larga escala, que é personalizar a educação.
Hoje a educação, ela é massificada. Esse modelo, ele foi concebido muito na época da Revolução Industrial, né? Com a industrialização, você precisava capacitar o maior número de pessoas possível como força de trabalho, e você, então, abriu as escolas para a massa. Então, salas de aula enfileiradas, cadeiras, uma aula só para todo mundo. Só que a gente sabe que as pessoas aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes, têm interesses diferentes, têm arranjos cognitivos diferentes. E é óbvio que alguns vão conseguir aprender com aquela aula massificada e outros não. E muitas vezes o professor nem consegue capturar quem é que está aprendendo e quem não está aprendendo. As tecnologias estão trazendo uma possibilidade com inteligência artificial, uso de dados, você ir, a partir do momento que o aluno vai usando a plataforma, digamos assim, educacional, você vai vendo o que é que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, vai oferecendo a ele novos materiais, vai identificando, por exemplo, que ele não aprende porcentagem porque ele não sabe fração, e mesmo não sendo a série dele, vai oferecendo um exercício de fração para ele, permitindo que alguns alunos assistam aulas virtualmente, né, como vocês oferecem aqui, com videoaulas, enquanto outros que têm mais dificuldade possam ter o professor mais exclusivamente para ele. Quer dizer, a tecnologia está trazendo uma série de possibilidades em escala, volto a dizer, que a gente não tinha antes para personalizar o ensino. Ou seja, a gente pode dizer que a realidade da escola vai ser outra. É revolucionário. Então, é diferente de você ter um buscador que substitui uma enciclopédia ou uma lousa digital que substitui um quadro negro convencional. A gente está falando de novos modelos, né? É outro, digamos assim, é outra profundidade de transformação. É interessante a gente, até você falou da lousa virtual, há um tempo atrás, muitas escolas diziam, a gente tem lousa virtual, mas quando você ia ver a prática, o professor fazia a mesma coisa que ele fazia no quadro negro na lousa virtual. Isso é uma coisa que acontece ainda, Gustavo. Exatamente. É isso que a gente está querendo descobrir. Eu acho que na hora da gente entender os recursos que estão sendo usados, a gente pode ter um olhar superficial, né? A gente pode falar, bom, as escolas têm lousa virtual, então elas estão aderindo às novas tecnologias. Mas é essa superficialidade que a gente está tentando quebrar de alguma forma. É pela interação com esses recursos virtuais que a gente vai descobrir o quão disruptiva é de fato essas inovações que estão acontecendo. Então, algo como a Ana trouxe de ser algo orgânico, né? Nasce de dentro da escola, e a gente acredita que a vida virtual nada mais é do que essa extensão natural do uso, contato com conteúdo, contato com outras pessoas, o que a gente teria no dia a dia, só que existe. Então, a gente quer entender como as escolas enxergam isso, e é justamente aí que a gente vai saber o quão profundo é essa inovação que está acontecendo dentro da sala de aula. E acho que é interessante eu colocar dentro da sala de aula, mas o quanto isso extrapola também. Então, os recursos virtuais permitem uma série de inovações que não sempre estão explícitas para a gente logo agora, né? A gente não sabe como que o professor, o educador, o gestor, o aluno vai usar esses recursos. A gente quer descobrir isso. A gente pode tirar conclusões inusitadas. Que existem muitos recursos, existem, mas quais desses de fato estão sendo usados? Então, é mapear isso e entender o processo, como se dá esse jogo entre o professor e o aluno. É interessante, recentemente não, acho que faz mais ou menos um ano e meio que nós fizemos uma série de matérias aqui na Univesp TV sobre o uso de tecnologia na escola. E como as coisas mudaram nesse um ano e meio para cá. E é interessante, a gente sempre lembra a experiência de uma escola no interior de São Paulo, que, na verdade, quem motivou toda a utilização da tecnologia nessa escola foi um professor de filosofia. E olha só, ele era sempre muito conectado, ele fez um blog para a escola quando ninguém tinha blog, ele começou os comunicados da escola serem todos via blog, os pais então conseguiam saber a data de reunião, a data de festa, já no início do ano pelo blog da escola, e ele começou a trabalhar de maneira interdisciplinar com as demais disciplinas, utilizando o laboratório, porque até então não tinha essa possibilidade de computador móvel. Mas ele criava, por exemplo, conversas via Skype com alunos argentinos, ele fazia amizade com um professor de outro país e botava os alunos para conversarem sobre conteúdo. Então, é um professor que a gente sempre destaca, porque assim, ele não esperou a realidade para poder fazer com que aquela escola se conectasse e utilizasse a tecnologia, não só na sala de aula, mas, por exemplo, até mesmo para aproximar a comunidade escolar, né? E esses professores, eles quebram aquela ideia de que não é possível, né? Porque muitos professores dizem, não, isso não é possível.
E quando a gente tem os exemplos, que eu acho que o Gustavo, com a pesquisa dele, vai conseguir levantar, do que já está acontecendo, a gente vai dando direcionamentos muito concretos. Queria fazer uma chamada assim, para a gente refletir sobre como a tecnologia também vai ajudando na motivação dos alunos. A gente sabe que um dos maiores problemas aqui no Brasil é a evasão. Ou seja, os alunos abandonam a escola, principalmente no ensino médio, porque não veem sentido de estar ali. Exatamente. Então, a tecnologia traz mais sentido para o estar ali, mais proximidade da realidade do aluno e mais protagonismo do aluno também. Então, uma das coisas que a gente vai percebendo, tem uns gráficos que os neurocientistas têm mostrado hoje em dia, que assim, como é a atividade, o nível de atividade cerebral quando o aluno está sentado escutando uma aula. É traço. Diz que é menor do que quando ele está dormindo, que tem mais atividade cerebral dormindo do que quando ele está ouvindo uma aula tradicional. Monótono. Aí quando ele começa a fazer atividades interativas, debater, jogar um game, a coisa vai... Quando ele começa a experimentar, botar a mão na massa, aprender fazendo, a atividade cerebral vai para o máximo que ela pode alcançar. Então, assim, a gente está descobrindo realmente outras maneiras, inclusive com o apoio da neurociência, de como explorar ao máximo o potencial de aprendizagem desta nova geração. E as tecnologias estão permitindo isso. E eu não me surpreende se você tivesse dito que quem começou todo o processo dentro da escola foram os alunos. Porque eu acho que se a gente der um pouquinho mais de espaço para eles, eles também podem ser os propositores e os construtores, né, do processo de inserção mais inovadora de tecnologia nas suas escolas. Uhum. É interessante porque assim, o aluno ele se atrai, por exemplo, por redes sociais, por assistir vídeos no YouTube, como você mesma disse. E existem escolas que criam plataformas e redes sociais próprias, em que o professor, por exemplo, pode discutir com o aluno à noite um conteúdo. O professor tem que estar mais disponível também em relação a esses conceitos, porque ele está disponível, ele está verdinho, ele está disponível. O aluno não tem vergonha de nada, ele vai perguntar e o professor vai se colocar à disposição. Mas essas ferramentas, eu dando uma olhadinha no site do TVVE, eu consegui ver lá que vocês falam muito sobre a questão realmente das redes sociais, Twitter, Google, Facebook, YouTube, como ferramentas, vocês chamam de objetos virtuais, não é isso? Como aliados do professor. Claro. E isso acontece mesmo, né? O professor tem que aproveitar essa coisa que o aluno tem, essa atratividade, faz parte da vida do aluno, principalmente do aluno do ensino médio, que é uma realidade, é um mundo inteiro para ele ali, né? E o aluno pode, então, conseguir essas informações e, de alguma maneira, chegar mais próximo ao aluno, falando a mesma linguagem que o aluno, a gente pode dizer assim? Sim, sim. A linguagem é um ponto fundamental, mesmo entender que eles que falam em outro ritmo, têm outros interesses e você entende e consegue empatizar com a causa do aluno que você falou que está com um nível de atividade cerebral constante durante a sala de aula. Bom, ele está fora dela, ele está ativado toda hora, puxado para lá e para cá. Eu vejo... olho para mim, o meu sentimento quando eu esqueço o celular em casa, por exemplo, quanto eu me sinto como faltou uma parte da minha conexão. E eu consigo imaginar a situação do aluno agora, dentro da sala de aula, tentando se adequar aos conceitos que estão presentes ou a forma com que o professor está trazendo o conteúdo. Agora, a questão de ter os meios com que o professor vai encarar como mais adequados, se é Twitter, se é Facebook, redes sociais em geral, a gente pode dizer pouco. O que a gente quer saber é o que o professor encara como sendo adequado. É importante internalizar esse tipo de discussão e não fingir que ela não existe, né? Porque existe, sim, o professor pode interagir com o aluno por outros canais e deixar explícito que ele poderá colocar também os limites. Não é sempre que está verdinho que ele vai interagir, claro, por exemplo, como você levantou. Acho que são discussões interessantes. Não está claro se a gente vai chegar a esse nível de profundidade, pelo menos nesse curto prazo com o relatório, mas sim, seria algo interessante de descobrir, né? Levantar essas questões de o quanto que a tecnologia pode ajudar de fato, o quanto que os professores têm que tomar cuidado com limites e trazer essas discussões para dentro da sala de aula, inclusive, né? Agora, Ana, eu queria que você falasse um pouco mais aqui sobre o relatório. Eu achei muito interessante que vocês falam sobre a questão da estrutura, né? Você citou esse carrinho aí de conectar, que, enfim, eu não conhecia de carregar, mas é interessante porque
quando eu fiz essas reportagens, os professores falaram que, a gente mostrou o exemplo de uma outra escola que fazia parte daquele projeto, um computador por aluno, que algumas cidades aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, adotaram, né? E houve uma revolução na escola, porque os computadores chegaram, mas não tinha tomada. Tem que ter tomada debaixo de cada carteira. Então, não é simplesmente chegar ao computador e o professor ter formação, precisa de uma estrutura física, de pedreiro, de botar fio. É difícil, né? Precisa planejamento, porque muitas vezes a escola não tem carga elétrica para suportar esses novos equipamentos. Às vezes bota tudo na tomada, cai a luz. Né? Ou a internet não é estável, então o professor está lá no meio da atividade e aí a conexão se corta. Quer dizer, é preciso mesmo um planejamento interdisciplinar. Né? Tem que juntar o pessoal do pedagógico com o pessoal do tecnológico, inclusive juntar a Secretaria de Educação com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, de Telecomunicações, de Planejamento e, inclusive, identificar onde estão os recursos para viabilizar esses projetos. Né? Porque tem linhas de financiamento federais, estaduais, até privadas, para ajudar as escolas a se equiparem, a formarem seus professores. Agora, é importante dizer, tem muita coisa dos objetos virtuais, objetos digitais de aprendizagem, tem muita coisa gratuita na internet. Que bacana. Então, a gente tem um site já disponível que se chama escoladigital.org.br, que ali o professor encontra por série, por disciplina, área de conhecimento, os diversos objetos que existem, pagos ou principalmente gratuitos, são mais de 3.000 já cadastrados, que ele já pode começar a usar. Né? escoladigital.org.br. Então, isso é um recurso que está aí disponível também, um site gratuito de busca, que vai levando o professor a conhecer uma série de produtores de objetos e ainda tem dentro dessa plataforma um botão que são vários objetos ou plataformas para ajudar o professor e o aluno a criarem seus próprios objetos digitais. Eles podem criar games, eles podem criar videoaulas, quizzes, simuladores. Então, tem formas hoje de você não só absorver a tecnologia que já vem pronta para a escola, mas permitir essa autoria, que professores e alunos não só inventem como usar, mas inventem até os objetos e as plataformas que eles vão usar. Então, vamos repetir, escoladigital.org.br. Está na tela aí para quem quiser acessar e obter mais informações. Bom, então, acho que a gente pode, então, seguir para o nosso encerramento. Muito interessante esse material aqui, feito por vocês do Inspirare, junto com Todos pela Educação. Pode ser ali uma sugestão para professores, tem todo, enfim, é o caminho das pedras mesmo para conseguir colocar tecnologia na escola. Não só para professor, como para os gestores, não é isso, Ana? Exatamente. E eu acho que o Gustavo trouxe um ponto importante, porque o último capítulo é justamente sobre avaliação. Quer dizer, o que hoje a gente tem que avaliar em relação aos resultados da aprendizagem do aluno. É se ele memoriza, é se ele sabe o conteúdo ou é se ele desenvolveu as habilidades que ele precisa para pesquisar, para estar sempre aprendendo, para se relacionar com o mundo do jeito que ele funciona hoje. É difícil avaliar isso, avaliar do ponto de vista técnico mesmo, ou do ponto de vista de interpretação, né, de conteúdo. Porque como você falou, a tecnologia ela não é uma disciplina, não é mais a aula de informática, né? O aluno está com a tecnologia permeando as demais disciplinas, enfim, a escola de uma maneira geral, a vida, né? Tá ótimo, então, gente. Muito obrigada pela conversa. Eu agradeço imensamente aqui. Nós recebemos a Ana Penido, que é diretora do Instituto Inspirare, e que veio apresentar para a gente esse relatório feito em parceria com Todos pela Educação e também uma série de outros participantes ligados à educação também, que é o Inovações Tecnológicas em Educação, Contribuições para Gestores Públicos, e também o Gustavo Novaes, que é economista da TVVE, que é Tendência de Vida Virtual na Educação, que adiantou para a gente aqui uns dados em relação a esse relatório, que eles ouviram várias escolas, professores, gestores, sobre mapeando realmente a vida virtual dessas escolas, utilizando a educação e utilizando as tecnologias. E o Educação Brasileira de hoje fica por aqui, a gente volta quarta-feira que vem. Tchau!